com vocês, junto com os irmãos, nessa noite. Eu quero falar com vocês a respeito da oração que uma pessoa faz quando ela verdadeiramente quer servir a Deus. Então, essa oração que nós vamos meditar é a oração daquele que verdadeiramente quer servir a Deus. Quantos querem servir a Deus verdadeiramente aqui, de coração? Amém. Você está aqui porque você quer servir a Deus de coração. Levante a mão assim, bem alto. Pois é. Se o que você está me dizendo aí é verdade, então essa oração é sua. E é essa oração que você deve fazer. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. E diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa foi a oração ensinada por Jesus. E eu quero nessa noite meditar com vocês a respeito daquilo que essa oração diz. Porque, veja, ela é muito profunda. E o que ela está dizendo é muito significativo. E é muito importante que essa oração, ela seja a expressão da nossa fé, verdadeiramente. Então vamos analisar essa oração ensinada por Jesus. Veja bem, de repente uma pessoa chega diante de Deus e vai orar, e essa pessoa, quando começa a orar, ela começa dizendo assim: Pai nosso que está nos céus. Veja, ela chama Deus de Pai. Se Deus é o Pai dessa pessoa, essa pessoa é quem? É filha de Deus. Quem são os filhos de Deus? Tem gente que pensa assim: todo mundo é filho de Deus. E eu digo para você, todo mundo é criatura de Deus. Mas sabe quem é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus. É aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. É aquele que se torna um seguidor do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, as pessoas são uma criatura amada por Deus, mas elas só se tornam filhas de Deus no dia em que elas se convertem, no dia em que elas entregam suas vidas a Jesus, no dia em que elas abrem a porta do seu coração para que Cristo entre. E aí eu pergunto para você: você já fez isso? Você já aceitou Jesus? Você já abriu a porta do seu coração? Você já creu em Cristo? Se você já fez isso, então você já pode chamar Deus de Pai. Ele é seu Pai. Mas se você ainda não creu, se você ainda não se converteu, você precisa se converter. Você precisa crer. Você precisa vir para o reino de Deus para você se tornar um filho de Deus. E aí ele continua na oração: Pai nosso que está nos céus, e veja, santificado seja o teu nome.
Você sabe que o nome de Deus é precioso. Na época do Velho Testamento, o nome de Deus nem era pronunciado. Eles não pronunciavam o nome de Deus, por isso até hoje nós não sabemos a verdadeira pronúncia do nome de Deus, porque havia tanta reverência com relação ao nome de Deus que eles não pronunciavam. Quando tinha lá uma frase onde estava contido o nome de Deus, eles diziam Adonai, eles diziam o Senhor, eles diziam outro nome, mas eles não pronunciavam aquela palavra lá, né, que é uma palavra hebraica. Hoje a gente diz Yahvé, mas não se sabe se era exatamente essa a pronúncia, mas por causa dessa reverência. Hoje a gente tem aqui no mundo pessoas que elas não creem em Jesus, que elas não creem em Deus, e elas menosprezam, inclusive, o próprio nome de Deus. Elas usam o nome de Deus em vão, elas fazem humor com o nome de Deus, elas brincam com o nome de Deus, jogam o nome de Deus na lama. Um verdadeiro servo do Senhor, ele não só honra o nome de Deus, como o santifica. Então, está aqui: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E ele continua a oração dizendo: venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É Deus estabelecer aqui na terra, na vida das pessoas, a sua vontade. Quem não quer nada com Deus não está interessado que o reino de Deus venha. Você quer que o reino de Deus venha? Você quer que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, na sua cidade? Só os que creem realmente é que sentem esse desejo. Eu já ouvi, inclusive, pessoas dizendo assim: eu prefiro que abra uma casa de prostituição do que uma igreja. Eu prefiro que abra uma casa para vender cachaça, cerveja, drogas, do que uma igreja. Fazem de tudo, inclusive para que as igrejas que estão abertas sejam fechadas. São pessoas que não estão interessadas no reino de Deus, que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Mas aquele que verdadeiramente é um servo do Senhor, ele deseja que o reino de Deus se estabeleça aqui nessa terra, seja estabelecido entre nós. Ele diz: venha o teu reino. E essa outra frase aqui, ela é pesada. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você sabe que Deus, ele tem vontade. Eu me lembro que uma vez lá na faculdade, numa aula de história, o professor começou a falar sobre Deus. E aí ele começou a expressar o pensamento que ele tinha a respeito de Deus. E aí ele dizia assim: Deus para mim é a natureza. Ele dizia: Deus para mim é uma força sobrenatural, é um poder extraordinário, acima de todos os poderes. Deus é para mim essa força extraordinária. E aí eu pedi a palavra e disse: professor, se Deus ele fosse apenas um poder, se Deus ele fosse apenas uma força, se Deus ele fosse apenas a natureza, aí então seria muito fácil
servi-lo, agradá-lo, porque ele não teria vontade nem pensamentos. O grande problema é que Deus não é só uma força, só um poder. Deus não é apenas a natureza. Deus está em tudo isso aí. E é verdade que Ele tem o poder e que a própria natureza está debaixo do seu poder. Mas Deus, Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele tem pensamentos próprios. Ele tem vontade própria. Ele tem direção própria. E muitas vezes o ser humano, ele age exatamente no contrário da vontade de Deus. Veja, Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles fizeram exatamente o contrário do que Deus queria que eles fizessem. Quantas vezes o ser humano tem se rebelado contra Deus? Na oração aqui, a pessoa está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela nem sempre é a nossa vontade. Às vezes, a vontade do homem, ela é exatamente oposta à vontade de Deus. E é aqui que está o grande problema. Mas o verdadeiro servo do Senhor, ele rende a sua vontade à vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Você lembra de Jesus lá no Getsemane, no jardim, ele orando, sofrendo, sabendo de tudo que ele ia passar, ao ponto dele, do seu suor, se transformar em gotas de sangue. E ele, ali naquela agonia, ele diz para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não passou o cálice. E ele concluiu a oração dele dizendo: mas que seja feito a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita. Ele foi crucificado e morto lá naquela cruz. Não foi fácil. Quantas vezes a vontade de Deus, ela é diferente da nossa? Por exemplo, eu já vi muita gente dizendo: ah, se Deus me mandar fazer isso, eu não vou. Isso aqui eu não faço. Deus pode me pedir tudo, menos... E se Deus pedir? E se Deus mandar? Você lembra do profeta Jonas? Deus mandou ele ir pregar lá na cidade de Nínive e ele quis fugir. Ele quis ir para outro lado, ele queria ir para outra cidade. Ele não queria obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus. E o que aconteceu com ele? Sua vida desandou, ele foi parar dentro do mar, dentro de um peixe, lá nas profundezas dos mares, por causa da sua desobediência. Você já viu, olha, que muitas vezes a vontade de Deus, a gente até nem compreende essa vontade, né? Por exemplo, quando alguém morre, toda pessoa que morre, ela morre porque Deus quis. Porque chegou a hora daquela pessoa morrer. E veja só, muitas vezes isso já aconteceu ao longo da minha caminhada de vida. De eu orar por alguém que está enfermo, que está doente, suplicar, insistir ali diante de Deus para que aquela pessoa não morra. Não, mesmo assim, Deus levou. Por quê? Porque era a vontade dele. E nesses momentos a gente não entende, né? Mas a Bíblia diz assim, olha, que a vontade de Deus, ela é mais alta do que a nossa. Ela é mais profunda do que a nossa. A gente tem uma visão, né, do aqui e do agora. Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele tem uma visão horizontal, ele tem uma visão vertical, ele tem uma visão do presente e do futuro. E muitas vezes a gente não entende qual é a vontade dele, mas a vontade de Deus é sempre
a melhor. Mesmo que doa. Mesmo que a gente não compreenda. Mesmo que seja difícil. Que seja feita a vontade de Deus. Essa é a oração que é feita aqui no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E aí ele continua a oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, todos nós temos as nossas necessidades humanas, materiais. Nós precisamos comer todos os dias. E ele aqui nos ensina que a gente deve pedir esse suprimento das nossas necessidades. E Deus é aquele que é Jeová Jiré, que é o Deus da provisão, é aquele que supre as necessidades do necessitado, é aquele que socorre, é aquele que está em momentos difíceis. Então não tenha vergonha de orar, pedindo a Deus para Ele te abençoar, para colocar comida na sua mesa, para que haja suprimento todos os dias. Mas não queira, como alguns fazem, né? Muitas vezes já chegou gente na igreja para vir fazer as nossas correntes de oração, e essas pessoas vêm com um bilhete de loteria, né? E aí a pessoa, ela vem com o bilhete de loteria, e aí ela faz uma corrente, né, para receber o bilhete de loteria. Não é isso que Jesus está dizendo, mas ele vai suprir a sua necessidade. Ele pode até te dar uma bênção assim, extraordinária, né? Mas a oração que a gente foi ensinado a fazer diante de Jesus é a do suprimento de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí ele continua a oração dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. Será que nós temos dívidas? Será que nós temos pecados? Será que nós precisamos de perdão? Muitas vezes as pessoas elas não percebem, elas não notam, né, os seus erros, as suas deficiências, os seus pecados, as suas dívidas. Mas eu digo para você, olha, todas as vezes que a gente entra na presença de Deus, a gente deve entrar pedindo misericórdia. A gente deve pedir para Deus perdoar as nossas dívidas, perdoar os nossos pecados. Só um verdadeiro servo de Deus também se preocupa com isso. Quem não quer servir a Deus, ele não está nem um pouco preocupado se ele está certo ou errado, se ele cometeu ou não algum pecado, se ele fez alguma coisa que desagradou a Deus. Ele não está querendo agradar a Deus. Mas quando a pessoa ela está sinceramente querendo servir a Deus, ela não quer desagradar a Deus. Então, se ela faz alguma coisa errada, ela imediatamente pede perdão. Então ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Mas aí ele diz uma outra coisa aqui nessa oração que é muito difícil. Que ele diz assim: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu peço para que Deus me perdoe, mas eu digo para ele me perdoar do jeito como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Pessoas têm me ofendido, pessoas têm pecado contra você, pessoas têm feito coisas que têm te desagradado, pois você precisa perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que peque contra mim? Pedro perguntou para Jesus: 7 vezes? Jesus disse: não, só 7 não, mas 70 vezes 7. Você já pensou? Quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? 70 vezes 7. Então, antes de você pedir perdão, para que Deus perdoe as suas dívidas,
Perdoe as dívidas dos outros contra você. Perdoe seu marido, perdoe seus filhos, perdoe seus amigos, seus pais, perdoe seus colegas, perdoe os que estão ao seu redor, perdoe a todos. E aí ele diz, e não nos induzas à tentação. Não nos induzas à tentação. Isso aqui também só uma pessoa que se preocupa em servir a Deus é que ora pedindo para não cair em tentação. Porque o que é a tentação? A tentação é a pessoa, ela está a um passo de cometer um pecado. É quando ela está se sentindo atraída pelo mal, pela coisa errada. E ele ora aqui e diz, me livra, Senhor, da tentação. Não me deixe cair na tentação. É melhor fugir da tentação, é melhor não cair em tentação do que ter que vencer uma tentação. A tentação em si, ela não é pecado, mas o próximo passo é aquele que consuma, esse aí então pecou. Então a pessoa ela deve, aquele que sinceramente quer servir a Deus, ele deve se preocupar em não cair em tentação. Então, livra-nos da tentação, não nos induzas à tentação. E esse é o outro pedido que ele faz, mas livra-nos do mal. Olha, o mal existe, e o mal é aquela coisa ruim que entra na vida das pessoas e elas fazem coisas horríveis. Foi o mal que entrou em Lúcifer e ele se transformou em Satanás. Foi o mal que entrou lá no Caim e ele matou o Abel. É o mal que entra. Foi o mal que entrou no coração de Judas e ele traiu o seu amigo Jesus. Então esse mal, essa coisa ruim, ela existe e entra na vida das pessoas e fazem com que essas pessoas cometam as coisas mais absurdas. Então a gente tem visto aí gente matando. Vocês viram esses dias aí um engenheiro matou a esposa com 2 tiros na frente das filhas. Quantos casos como esses têm acontecido aqui no Brasil? Uma pessoa, para fazer uma coisa dessa, ela está com o mal na sua vida. Essa semana eu vi um caso aí de um camarada que ele tinha 5 filhos, entre meninos e meninas, e ele violentava todos eles. O mais novo tinha 2 anos, e o mais velho tinha 8 anos. Agora você imagina, o próprio pai fazendo uma coisa como essa. Isso é o mal. E aquele que quer realmente servir a Deus, ele ora pedindo a Deus para que o livre. E o mal também é a dor, é o sofrimento, né? É quando coisas ruins acontecem na vida da pessoa. As tragédias e tantas outras coisas terríveis que têm acontecido. E aquele que verdadeiramente serve a Deus, ora para que Deus o livre do mal. E aí ele diz, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então você nota aqui que aquele que faz essa oração, que é a oração do Pai Nosso, ele tem que realmente estar desejoso em cumprir na sua vida a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, em ser de fato o servo do Senhor. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas estão se afastando de Deus, está havendo uma grande apostasia,
Eu lamento, me entristeço profundamente em ver como muitos que outrora foram fervorosos esfriaram, abandonaram a fé, se acostumaram ao pecado, até alguns que foram servos de Deus e abandonaram o caminho do Senhor. Isso é lamentável, é triste. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele permanece firme, inabalável na presença do Senhor. E a mensagem que eu quero deixar no seu coração aqui nessa noite, neste último domingo do ano de 2020, é que você faça dessa oração aqui, da oração do Pai Nosso, a sua oração. Que de fato você tenha esse sentimento que a pessoa que faz essa oração precisa ter. Esse desejo real de santificar o nome de Deus, de que a vontade de Deus seja feita na sua vida, de que Ele esteja a te perdoar, porque você tem perdoado as outras pessoas, que o seu reino se estabeleça na sua vida, na sua casa, na sua cidade, na sua nação, que você seja livre das tentações, livre do mal, e que possa viver uma vida glorificando a Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir estas coisas ao nosso Deus. Que você e eu possamos ser servos sinceros diante do Senhor. Que mesmo em meio a uma pandemia como essa, nossa fé se torne mais firme, mais forte, mais inabalável. Amém. Amém? Diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. Nós compreendemos, ó Deus, que aquele que sinceramente deseja te servir, cumpre aquilo que está dito aqui nessa oração do Pai Nosso. E eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse sentido, de que tanto eu quanto estas pessoas e aquelas que nos assistem pela internet possamos ter essa atitude de sermos realmente, verdadeiramente, servos sinceros teus, andando na tua presença, sendo fiéis a ti, cumprindo a tua vontade, fazendo o teu querer. Ó Pai, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas. Amém. Vamos sentar. Vamos apertar a palavra do Senhor, com amor, com alegria. O que precisa de Verópolis? Alguém levanta? Levanta a mão para saber. Eu quero você vai apresentar a Deus, né, a sua oferta, o seu dízimo. E Deus tem uma bênção especial a cada um de nós, porque Ele nos ama. E apresenta a Deus o teu trabalho, né, porque é Deus que tem te abençoado. É Deus que está aí te sustentando, né? Ele que nos dá o nosso pão de cada dia, Ele que nos dá saúde, nos dá força para trabalhar. Uma pessoa doente, irmão, não tem coragem de levantar da cama, né? Não tem forças. Mas quando temos saúde, a gente sente uma disposição, sente uma energia. A gente passa o dia trabalhando tranquilo, né? Mas doente, a gente não tem condição nem de sair da cama. Nosso Deus é que nos dá a saúde, a vida, o nosso pão de cada dia. Então apresenta
a ele agora a sua oferta, o dízimo que você trouxe ao Senhor. E fala com ele agora. Grande Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor Deus, cada pessoa, Pai, que com amor, com alegria irá contribuir na tua casa, Deus. Deus esteja abençoando essas vidas, Senhor. Guarda, protege, livra do mal, livra do devorador, Senhor. E abençoa, Deus, o trabalho de cada um. Que nada venha lhes faltar, Senhor. Tenha o seu pão de cada dia, meu Deus. Abençoa, dá saúde, Deus, dá livramento. Fica, Deus, com cada um, Pai. Guarda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Contribua com amor, com alegria. Cadê a salva? A salva. Amém, Pai. Quero dizer aos irmãos, continue buscando a Deus, viu, irmãos? Não se limite só no que nós temos aqui no domingo, mas busque ao Senhor lá na sua casa, ore, leia a Bíblia, né? Se consagre, busque ao Senhor, porque a nossa vida, a nossa busca é intensa, é diária. Amém? Amém. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele está voltando, Ele virá buscar a sua igreja. Amém. Bem, eu quero também dizer aos que estão longe que, se quiserem contribuir com o nosso ministério, você pode fazer uma contribuição através do Pix. Eu vou dar a chave aqui para você fazer a transferência. O número do telefone é 92, que é o código daqui, o celular. É 92 e o telefone é 98442-9125. Você pode então fazer uma transferência através do Pix e a sua contribuição chegará até nós. Eu gostaria também de lembrar aos irmãos que nessa quinta-feira, né, que é o último dia, quinta-feira nós vamos fazer o culto a partir das 10 da noite. Então, você vem para cá às 10 horas, que é para a gente, quando estiver chegando próximo à meia-noite, nós vamos dobrar os joelhos e nós vamos orar. Se vocês quiserem, podem até trazer um tapetezinho, né, se você tiver, para você ajoelhar em cima, que é para a gente terminar o ano de joelhos na presença de Deus em oração. Tá? Então venha, traga toda a sua família. Eu penso que a melhor maneira da gente terminar o ano e começar o novo é na presença de Deus em oração. E aí depois a gente vai até fazer uma confraternização aqui, né? Cada um irmão vai poder participar, né, de um jantar aqui, depois do culto, a gente esperar, né, alguns momentos a mais, depois da meia-noite, né, já em 2021. Olha aí que honra, né? Amém? Amém. Então agora nós vamos ficar todos de pé e nós vamos fazer aquela oração que eu falei que a gente ia fazer. Vamos fazer um clamor a Deus para que Ele tenha misericórdia, que essa pandemia passe. Vamos orar por todos aqueles que estão hospitalizados neste momento, que estão entubados lá dentro dos hospitais, nas UTIs, nas clínicas. Se você conhece alguma pessoa, cite o nome dela agora. Ore em favor dessa pessoa e eu vou orar também. Nós vamos orar. Vamos apresentar diante de Deus todas estas pessoas do Brasil inteiro que estão internadas ou por Covid ou por qualquer outra doença. Porque além do Covid, tem ainda uma infinidade de outras doenças que também estão matando tanta gente, né? Então vamos levantar a Deus esse clamor. Fecha os teus olhos. Fala com Deus agora. Levante a sua voz e ore.
Peça a Deus que Ele tenha misericórdia, que Ele venha sarar a nossa nação. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos, ó Deus, na Tua santa presença em oração. E nessa noite, Senhor, nós erguemos a nossa voz até a Tua presença para interceder em favor do Brasil. Neste exato momento, há centenas de pessoas, talvez até milhares, que estão internadas nos hospitais por Covid-19 e muitas outras por outras enfermidades. E nós queremos te pedir, ó Pai, nessa noite de domingo, tem misericórdia, Senhor, desta nação. Tem misericórdia, Senhor, deste povo. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos por esta nação. E eu te peço, Senhor, que o Senhor manifeste uma onda de cura nessa nação de norte a sul, de leste a oeste. Nós te apresentamos, ó Deus, todas aquelas pessoas que estão nas UTIs, que estão entubadas neste momento, que estão nos hospitais, nas clínicas, nos pronto-socorros em todo o Brasil, e que estão lá, entre a vida e a morte. Nós te pedimos, traz vida, Senhor, restaura estas pessoas, tira-as desse leito de enfermidade e começa, Senhor, através desse milagre, um avivamento nessa nação. E estas pessoas que estão em estado de enfermidade possam ser curadas e que elas possam se converter a Ti, possam se voltar para Ti, possam ser avivadas na fé. Ó Deus, que um grande despertamento aconteça nessa nação de norte a sul, de leste a oeste. Pai, eu te apresento a cidade de Manaus, eu te apresento, ó Deus, todos os hospitais, todas as clínicas. Pai, onde estiver uma pessoa enferma nesta cidade, eu peço agora que o Senhor tenha misericórdia e que o Teu Espírito Santo se mova sobre esta cidade e traga uma onda de cura, de libertação, de salvação sobre a cidade de Manaus. Salve esse povo, ó Deus. E eu te apresento, ó Pai, todas aquelas pessoas que tiveram perdas em sua família, que perderam seus entes queridos. Eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor se manifeste para consolar aqueles que permanecem e que estão tão abatidos por causa de tudo que tem acontecido, por causa da perda de um ente querido. Consola seus corações, reanima-os, Pai, reaviva-os, porque só o Senhor pode fazer isso. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, Pai, que nós iremos retornar aos nossos lares. Eu te peço, leva o teu povo em paz, livra do mal. A todos, ó Deus, uma noite de sono tranquilo. Amanhã um dia de bênção, de vitória, de prosperidade, de saúde. E que na quinta-feira nós possamos estar reunidos aqui novamente para esperarmos a chegada do novo ano na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Está encerrada a reunião.